Acaba de sair ali do Supremo Tribunal Federal, o ministro analisando, como você bem disse, esse pedido da Procuradoria-Geral da República com base em informações repassadas pela Polícia Federal e o ministro atendendo esse pedido, ou seja, autorizando esse monitoramento mais específico com agentes mais próximos da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que diz o ministro Alexandre de Moraes como fundamento? Primeiro ele fala, Júlia, que já estamos aí na proximidade do início desse julgamento, dizendo falando que é suficiente as medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como a tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, o fato dele não poder usar as redes sociais nem via terceiros, mas ele vê que diante disso e que também foi encontrado, e aí na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes consta aquele documento que era um documento direcionado ao governo da Argentina, ele vê que há necessidade de se ampliar esse monitoramento, dizendo que ali para o cumprimento da lei penal. E, Júlia, só um pedacinho aqui que eu gostaria, porque o ministro ele faz exatamente essa justificativa. Ele diz que o monitoramento ele deve ser realizado pela Polícia Penal do Distrito Federal, deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, ficando a seu critério aí da Polícia Penal do DF a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessário à execução dessa decisão. Então, o que a gente vai ter agora é justamente essa decisão sendo informada para a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, porque caberá à Polícia Penal do DF aumentar esse monitoramento, ou seja, fazer um monitoramento integral e também em tempo real, ou seja, com agentes ali, próximos da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa decisão já foi encaminhada e a partir do momento que a secretaria for, portanto, notificada, vai então aí fazer esse monitoramento, ou seja, destinar ali os agentes para poder ficar mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Júlia, ele fundamentando essas questões, a proximidade do julgamento ali na próxima semana e também, tudo o que foi relatado pela Polícia Federal naquela outra investigação. Então, a partir de agora, monitoramento integral e em tempo real autorizado pelo ministro Alexandre. Volto contigo. Moraes determina monitoramento de Bolsonaro em tempo integral pela polícia. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta terça-feira, 26, que a Polícia Penal do Distrito Federal passe a monitorar em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Moraes afirmou que há risco de fuga, principalmente pela atuação do filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos buscando influenciar as autoridades daquele país contra o judiciário brasileiro. O ministro também citou a proximidade do julgamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. As sessões extraordinárias têm início na próxima semana, em 2 de setembro. Nesse sentido, as ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, escreveu o ministro. Nesta segunda, a PGR já havia opinado a favor do monitoramento integral de Bolsonaro, citando o risco de fuga. De acordo com a decisão de Moraes, equipes devem realizar vigilância em tempo real do endereço residencial de Bolsonaro. O ministro destacou que o monitoramento deve ser feito de forma discreta, sem exposição indevida, inclusive midiática, e sem adotar medidas que invadam a esfera domiciliar do réu ou perturbem a vizinhança. O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem. Moraes deixou a critério da Polícia Penal do DF o uso ou não de uniforme e armamento durante a execução da ordem. O ministro também determinou que seja oficiada a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para as providências cabíveis e que os advogados de Bolsonaro sejam intimados da decisão.
Além disso, Moraes encaminhou os autos à Procuradoria-Geral da República, PGR, que terá 5 dias para se manifestar sobre questões pendentes do processo. Por que Bolsonaro está preso em casa? Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado após a vitória de Lula nas eleições de 2022. Esse julgamento começa na terça-feira 2. Não é por causa desse processo que ele está em prisão domiciliar. Moraes, relator dos casos, determinou a prisão domiciliar dentro de um outro inquérito que investiga Jair e Eduardo por estarem coagindo autoridades responsáveis pelo processo do golpe de Estado. O próprio Eduardo diz que age nos Estados Unidos junto ao governo Donald Trump para anistiar os golpistas ou cancelar o julgamento de que seu pai é alvo. Nesse contexto, Trump impôs um tarifácio de 50% a produtos brasileiros e justificou o julgamento, chamado por ele de caça às bruxas, como um dos motivos. Descumprimento de restrições. A PGR ainda tem até a semana que vem para se manifestar sobre o descumprimento de restrições impostas a Bolsonaro pelo STF, como o uso de redes sociais e ainda o suposto risco de fuga, diante de uma minuta que foi encontrada no celular de Bolsonaro e que tratava de um pedido de asilo à Argentina. A defesa do ex-presidente nega qualquer violação das cautelares.